Esse é um clássico dos anos 90, estrelado por um dos atores mais carismáticos de todos os tempos, o que fez esse filme ser querido por muitos, inclusive eu. Então chegou a hora de homenageá-lo. Mas primeiro deixa o like, inscreva-se no canal e só então vem ver tudo de errado com Jumanji. Bora pro vídeo! O filme começa com Enzo e Claudinei entrando na floresta para enterrar o tabuleiro do Jumanji. Não se preocupe, são só alguns lobos. Eles comem só chapeuzinhos vermelhos e nós nem estamos de chapéu. Eles enterram o tabuleiro e um século se passa. Alan Parrish é perseguido por uma gangue e vai para a fábrica de seu pai. O Billy está te enchendo de novo. Tem que levantar-se e enfrentá-la. Agora vá lá. E você acha que Alan dirá que não é só o Billy, e sim uma gangue de marginais? Mas não! O guri fica quieto, pois como ele é o protagonista, talvez ele dê conta de todos. Sabe que ele não deveria brincar aqui. Primeiro, o guri não tava brincando. Segundo, esse cara com certeza não convidou o Alan pra vir. E terceiro, o que o Carlinhos deveria fazer ao ver o guri aí? Jogar o filho do chefe da fábrica na rua? Eu acho que não. Alan sai da fábrica e é espancado pelos marginais, sem nenhum adulto em volta acudir o garoto que o filme levou os primeiros minutos o apresentando como popular. Oi, Alan! Boa tarde, Alan. Pode passar, Alan. Sem contar que ele tava na frente da fábrica, mas talvez secretamente todo mundo queria ver esse abobado tomar uma coça. Que horror! Alan começa a escutar o chamado de Jumanji e encontra o tabuleiro enterrado na fundação de uma construção que até 2 segundos atrás tinha uma galera trabalhando, mas que agora só tem 2 abobados e o único que vê Alan roubando do lugar não fala nada, pois figurante com fala custa mais caro. Então Alan vai pra casa e descobre que seus pais querem lhe mandar para um internato, onde viverá no prédio Parrish Hall. O nome era do meu pai. Não, era o sobrenome do teu pai, do teu avô e assim por diante. Tu te confundiu ou foi o teu dublador? Me mostra o original. Was named after my father. Ah, foi a dublagem que alterou a tradução, mas... E quem disse que isso é problema meu? Os pais de Alan partem. Nosso herói decide fugir de casa, porém bem na hora Sarah aparece e ele abandona a ideia para jogar Jumanji. The Following Time perfeito. Então Sarah joga e uma mensagem surge no tabuleiro. Essas coisas com asas querem te morder. Mas elas inexplicavelmente não aparecem assim que invocadas. E Alan só joga porque bem na hora o relógio toca e o abobado tem a mão frouxa. Conveniências, conveniências. Então Alan é sugado pra dentro do jogo. Sarah foge de morcegos e 26 anos se passam. A mansão dos Parrish fica vazia, então Janice muda pra lá com seus sobrinhos Peter e Judy. O guri entra no sótão e se espanta com um morcego. Então eles chamam Severino. Ele disse que se parecia com isto. É um morcego africano. Ah, para com esse filme. O guri precisou de um livro pra saber o que era. Ou ele soube de cara, mas só saber que era um morcego não bastava. Precisava descobrir a espécie. Nesta casa eu me preocuparia com outras coisas e não com morcegos. Não gostaria de morar onde alguém foi assassinado. E tu tem medo de fantasmas? Ou tá assustando as crianças dizendo que Alan foi esquartejado nessa casa só pra que elas reconheçam o Alan quando ele aparecer? As crianças escutam o tabuleiro e vão ver do que se trata. Judy joga um dado, 3 mosquitos aparecem. Esperam ela pegar uma raquete pra se defender e depois de um deles apanhar, eles vão embora. Pois antes picar alguém na rua do que 2 crianças na mão, eu acho. Já Peter joga e invoca trocentos macacos. Eu não vi essa parte. O jogo só tem 2 mensagens, que estão escritas em letras garrafais nas bordas do tabuleiro, mas todo mundo sempre ignora que fala sobre os riscos da bagaça antes de começar a jogar. É conveniência que se chama. Peter lança os dados novamente e um leão aparece. Não é real, Peter. É uma alucinação. Diferente dos macacos e os mosquitos gigantes. Eles eu não duvidei da existência, pois como sabemos, esses bichos são comuns por aqui. Então Alan Parrish retorna e prende o leão em um quarto. Nosso herói vasculha a casa e arromba a porta de seu antigo quarto, que continua com seus objetos, pois nos Estados Unidos é comum venderem imóveis com as roupas do antigo dono. Se tu vai vender uma casa lá, tu só sai dela com a roupa do corpo, eu acho. Algum de vocês tirou 5 ou 8?
Ele tirou. Olha só, se eles não tirassem um 5 ou um 8, nunca saberiam que precisariam encontrar a Sarah para continuar a partida. Mas é o que dizem, quando você precisa ir contra todas as probabilidades, a melhor pessoa a chamar pra mesa é a fada da conveniência. As crianças explicam pra Alan que seus pais não moram mais ali, e ele sai desesperado, quase sendo atropelado por Carlinhos, que agora é policial. Carlinhos sai do carro e os macacos entram na viatura. E se você quer saber como bichos que acabaram de chegar da selva sabem usar uma arma e dirigir um carro, problema seu. O filme não lhe deve explicação. Alan vai pra fábrica de calçados e a encontra destruída. Então ele fala com seu Tonico, que lhe revela o que aconteceu com o lugar e lhe dá roupas novas. Os Parrishes ainda estão por aqui? Eles estão na rua Adam. Tonico podia dizer de cara que eles haviam falecido, mas ele não quer que o Alan se desmanche em sua frente, então faz esse mistério para garantir que o herói só vai chorar quando se surpreender com a lápide. Que ardiloso! Alan e as crianças fogem de um mosquito e voltam para casa, onde as crianças dizem que se não forem ajudadas irão continuar a jogar sozinhas. Acham que macacos, mosquitos e leões são ruins? Eu vi coisas que só são vistas nos pesadelos. Há coisas que caçam você durante a noite. Esse mundo parece assustador e impossível para uma criança da 6ª série sobreviver, ainda mais uma que não conseguia lidar com os valentões de sua cidade e brincava de bolita no tapete. Sorte que Alan teve a ajuda do editor. Alan então percebe que é a vez de Sarah jogar e eles vão para casa da mulher que mudou de nome, mas que em 26 anos não se mudou da casa dos pais, pois apesar dela não querer mais ser reconhecida pelo pessoal da cidade, também não queria dificultar ser encontrada pelos heróis e prolongar o filme. Que atenciosa! Ao ver Alan em sua frente, ela cai para trás. Você matou ela. Não matou não, ela só desmaiou, e mesmo desmaiada ainda se afastou da porta para que vocês a abrissem. Eles levam a mulher para casa deles e a fazem jogar. Vamos lá, Leia. Ou vocês podem aproveitar que as ameaças aparentemente só começam a aparecer depois que vocês leem o comunicado e o ignoram por completo e já passam pro próximo jogar os dados, para terminarem isso o mais rápido possível. Não? Então tá bom. As plantas de Jumanji começam a tomar o lugar e uma flor captura Peter. Sarah, espera um pouquinho. Alan é o mais forte do grupo, que mesmo com ele já está perdendo no cabo de guerra, fazendo você pensar que ao sair a flor vai na hora terminar de puxar o guri. Mas não se preocupem com esse animal, pois a flor também se chama Sarah e achou que o pedido de Alan fosse para ela. Então Alan pega uma espada que tá há décadas embanhada e mesmo assim consegue cortar o cipó com apenas um golpe. Fala sério, até uma vassoura estaria mais afiada que essa espada. Sorte que o cipó não sabia disso. Já Carlinhos finalmente encontra sua viatura. Responda, por favor, responda. Alguém viu o Cal? Como podemos ver, Carlinhos tem um rádio na cintura, mas deve estar sem bateria, por isso não sabia que seus colegas estavam desesperados atrás dele. De volta aos nossos heróis, eles se livram das plantas e voltam a jogar. Belt. Ah, faça-me o favor. Depois de atirar, Van Pelt leva 3 segundos para chegar caminhando na sala, o que indica que ele não estava a mais de 10 metros de seu alvo. Não tinha um oftalmologista em Jumanji para ele consultar. Alan foge da casa e Van Pelt entra em confronto com Carlinhos. O vilão fica sem balas, mas Carlinhos não se aproveita disso, pois fica uma meia hora em posição fetal. Esse cara recebeu algum treinamento ou por ter sido fabricante de sapatos, a polícia achou que ele já daria conta do recado. E ele sai sem pedir reforços, pois não quer dividir os holofotes com outros policiais. Já nossos heróis atiram os dados novamente. Eles correm de uma manada e um pelicano aparece fugindo com o jogo. Por que você não segurou o jogo, Peter? Porque era tu que tava com o jogo na mão? Tu quer colocar a culpa no guri pra que ninguém repare que tu abandonasse o jogo só pra gerar mais correria? Alan encontra o pelicano e pra fazê-lo esquecer o jogo, Alan pega um peixe com as próprias mãos e o atira pro bicho. Tá louco? E eu achando que as histórias de pescador do meu pai eram forçadas. Peter faz um malabarismo e apanha o tabuleiro. Então Carlinhos aparece e prende Alan. Meu Deus. Cara, tu entendeu errado. Tu tem que prender quem atira, não quem é o alvo dos tiros. Esperei, não pode levá-lo. Ele é O noivo dela. Espere aí, disse que era seu tio. E quem é tio não pode ser noivo? Tu ouviu a frase, esse aí vai ficar pra tio, e achou que esses tios não podiam se relacionar? Já Alan percebe que Van Pelt
Pelt tá por perto e entra na viatura para sair da mira do vilão, que é a cara de seu pai, enquanto Peter se transforma em Goku por tentar trapacear no jogo. Van Pelt aborda os que restaram e tenta roubar o tabuleiro, porém Peter o pega, sai correndo e quase é atropelado por um figurante, que ao ver uma manada vindo em sua direção abandona um carro, pois ele é um maratonista que se considera muito mais rápido a pé. E o guri entra no veículo, que é esmagado por elefantes, mas ele não só sobrevive a isso, como é solto facilmente das ferragens graças às ferramentas de resgate do editor. Nossos heróis perseguem um vilão que deixa o tabuleiro dando sopa em cima de uma bancada. Te peguei, garota. Quando o Alan souber que está comigo, ele virá. Mas tu já tava com o jogo, e antes do Peter te roubar, tu disse pra eles contarem pro Alan que a bagaça tava contigo. Então o que mudou pra fazer tu achar que precisa da mulher também? Enquanto isso, Alan convence Carlinhos a lhe soltar. Agora o que vamos fazer? Você fica aqui. Mas por que o policial, ao remover as algemas do Alan, o deixou com as algemas? Ficou de brinde. Então Alan se despede, mas bem na hora o rádio avisa que Sarah está em perigo. Te falo em timing perfeito. Cal, alerta máximo. Situação com reféns na loja Economize Aqui, com uma mulher e 2 crianças. Pro Alan tá escutando o rádio nessa clareza, dessa distância, o Carlinhos só pode andar com essa bagaça no talo. Esse abobado deve estar quase surdo, mas o pior de tudo é que ela menciona uma mulher e uma criança. Porém, as testemunhas só viram Van Pelt segurando a Sarah. Será que eles têm acompanhado o filme e por isso sabem que a Judy e o Peter estão com ela? E a polícia manda apenas Carlinhos lidar com um bandido fortemente armado? Pois já sabem que se mandarem figurantes vai ser só pra preencher a cota de mortos. Enquanto isso, no mercado ainda tem figurantes saqueando o lugar. Fala sério. Tá bem que a promoção é imperdível, mas tem um cara atirando pra tudo que é lado aí dentro. Vocês querem ver se encontram também uma bala perdida? Já Alan dirige a viatura quando se depara com uma moto da polícia. Deixa comigo. Os macacos não só sabem andar de moto, como o piloto ainda tá com o capacete tapando seus olhos. Esses bichos não vieram da floresta, mas sim da escola do Johnny Blaze. De volta ao mercado, Peter derrama detergente no chão e usa um aparelho de academia, mais um barco e cilindros de gás pra mandar o vilão longe. Tá louco? O Kevin McAllister não conseguiria bolar uma coisa dessas. E isso que tu montou tudo enquanto era perseguido por um psicopata. Mesmo assim, Van Pelt apanha nossos heróis. Mas não se preocupem com esses animais, pois os freios da viatura, que estavam funcionando até 5 minutos atrás, param de funcionar e Alan só para o carro em segurança depois que acidentalmente atropela Van Pelt. Olha só, quem diria que o veículo havia sido sabotado pela fada da conveniência? Nossos heróis partem e Carlinhos coloca líquido de freio no carro e sai encontrando Janice no caminho. É conveniência que se chama. Já o Quarteto Fantástico encontra a casa Parrish tomada pela floresta. Que tal a gente jogar em outro lugar? Eu cresci nesse lugar. É lá fora que eu fico assustado. E aquele teu discurso do quão perigosa era a floresta e o que realmente significava ter medo. Seu mentiroso. Sarah tira nos dados um temporal que inunda a casa. Então alguns crocodilos atacam o grupo e Sarah escapa de ter a perna devorada, pois o bicho tá com um torcicolo e não consegue se mexer direito. Mas o pior é que Peter cai na água e Alan, todo torto, issa o guri pelo rabo, usando apenas um braço. Vantagens de ter sido um solteirão por 26 anos. Já Carlinhos e Janice chegam na casa e não tem água nenhuma saindo pelas frestas da porta, pois ela quer pegar os tabacudos de surpresa. Que ardilosa! Carlinhos chuta a porta e é levado com Janice pelas águas. Já Alan nada pra escapar da correnteza e tem mais força pra isso do que o crocodilo que o persegue. Morra de inveja, Michael Phelps. O lugar seca, Alan e Sarah ficam presos no chão e são atacados por aranhas, que só não transformam todos em homens e mulheres aranhas, pois quando os alcançam ficam: nossa, tua meia calça tá bem suja, hein? Acho que não vou picar essa tua perna. E quando Judy é ferida e não tem ninguém pra defendê-los, Sarah joga os dados e eles são salvos das aranhas e soltos por um terremoto da fada da conveniência. Alan apanha o tabuleiro, porém Van Pelt aparece e, como o vilão já tentou matar Alan de longe como um verdadeiro caçador que só está atrás de uma presa, ele não vai perder tempo com discursos ou conversas fiadas. Alguma palavra final?
Alan chega ao final, fala Jumanji e as criaturas começam a ser puxadas pra dentro do jogo. E de todos os bichos imensos que estão ali, é a cabeça de Van Pelt que fica entalada. Vai entender. O jogo acaba e Alan volta a 1965. Ele se livra do tabuleiro, então o tempo passa e chegamos a 1995. Alan assume o lugar de seu pai na fábrica e contrata os pais de Jude e Peter. Que legal! Mas espera aí, Alan só sabia o primeiro nome das crianças e a profissão dos pais delas. As crianças se mudaram para a cidade do Alan com a tia depois que os pais delas morreram, o que quer dizer que para descobrir que publicitário em todos os Estados Unidos tinha filhos chamado Jude e Peter, Alan contratou os serviços investigativos do editor. Marta e eu estamos pensando em tirar mais férias, esquiando lá no Canadá. Mas espera aí, retrocede a fita. Nossos pais também morreram. Eles estavam no Oriente Médio negociando a paz. Nosso pai era publicitário. E isso foi tudo que eles disseram sobre a morte dos pais pro Alan. Foi a vendedora da casa que ficou sabendo a real causa da morte. Eram pais muito dedicados. Foi um acidente de carro no Canadá. Então por que Alan e Sarah ficaram espantados quando ouviram que os pais da Jude e do Alan iam pro Canadá? Na década de 90, o Canadá era famoso por só ter marginal. Longe dali, umas crianças encontram o tabuleiro. Fim. E esses são os 56 pontos de Tudo de Errado com Jumanji, jogo que Alan levou 26 anos para terminar, mais ou menos quanto tempo leva para terminar uma campanha de RPG. Agora lembra do like e de inscrever-se para que a gente traga seu filme preferido pra cá. Um forte abraço, tchau!